Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir a sua palavra. Olá, Rubiele, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos estar conduzindo esse tempo de culto juntos. Olá, bom dia. Como é bom poder estarmos juntos nessa manhã para celebrar culto ao nosso Deus. Realizamos este culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra, que é viva e eficaz. Quais são os teus planos para o futuro? Quais os alvos que você pretende alcançar com o seu trabalho? O que você espera conquistar em sua vida? Nem sempre temos respostas claras para essas perguntas, mas a palavra de Deus nos dá orientações que nos ajudam a encontrar e reencontrar essas respostas. Participe deste culto, envie suas perguntas no chat, compartilhe aspectos da sua vida, mas também comente a mensagem de hoje. Você também pode compartilhar seus motivos de oração. Hoje nós não vamos orar sobre eles no final do culto, mas eles vão ser compartilhados em nossos grupos de oração da comunidade. Quero convidar você para orar comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por minha vida, obrigado por sua palavra que me orienta e dirige os meus passos. Essa palavra que tem sido lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quantas vezes, na hora da indecisão, do conflito e da dor, o Senhor me ajudou a não perder o foco e a me manter firme no caminho. Obrigado, porque sei que não estou sozinho e sempre posso contar com a tua orientação e com a tua presença na minha vida. Obrigado, Jesus. É em teu nome que eu oro. Amém. No livro de Provérbios, o capítulo 16, versos 1 a 3 e verso 9, está escrito o seguinte: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque o Senhor é quem conduz a nossa vida. Sim, nós estamos num novo ano, nos planejamos, fazemos os planos para esse 2022. E o Senhor quer estar à frente desses planos. Nós queremos, assim como esse provérbio diz, além de fazer esse planejamento, ó Deus, permitir que o Senhor nos dirija, o Senhor cumpra a sua vontade nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a estarmos diante de Ti, a colocarmos diante de Ti, Senhor, os nossos planos, os nossos planejamentos desse ano, a nossa vida, Senhor. Nós pedimos perdão, ó Pai, pelas vezes em que tomamos decisões, pelas vezes que realizamos coisas que não estão debaixo do Teu propósito, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor venha com o Seu Espírito e nos ajude a viver na Tua presença cada dia desse 2022. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
é a avaliação que você faz sobre a sua vida neste momento? Você está satisfeito com ela? Você já alcançou o que deseja e se sente uma pessoa realizada? Ou a sua vida está repleta de frustrações e parece que mais nada vale a pena? O que você espera? Quais são os teus sonhos? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nos fala sobre a sua esperança e sobre o que ele deseja alcançar em sua vida. Ali está escrito: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Eu não sei qual é a sua impressão, mas parece que Paulo, quando escreveu essa carta e essas palavras especificamente, ele estava diante de um plenário de milhares de pessoas em um tipo de palestra motivacional, motivando as pessoas a viverem com integridade e com firmeza a sua vida. Mas, na verdade, quando ele escreveu essas palavras, ele era um presidiário no final da sua vida. Provavelmente em torno dos seus 60 anos, com sérios problemas de saúde, esperando uma sentença de morte por parte do Império Romano. Mesmo nessa situação, Paulo, então, no final da sua vida, ainda tem muitas metas, alvos, motivação. Ele não se deixou não se deixou limitar, né, pelas circunstâncias ao seu redor. A igreja de Filipos, a igreja de Filipos era uma igreja que trazia para Paulo muito ânimo e esperança. Ela era uma igreja que cooperava, que participava, que frutificava e que também tinha seus alvos e suas metas. E Paulo então expressa muita alegria e gratidão a Deus por essa igreja e por seu relacionamento frutífero com ela. Mas Paulo faz questão de deixar claro que ele não se julga detentor do poder de Deus, ou mesmo que ele tenha se tornado um perfeito seguidor de Cristo, mas que ele tem buscado estar nesse caminho, ele prossegue. E por estar firme, então, nesse propósito, é que ele foi preso. Nesse alvo, nesse propósito, nessa jornada, é que ele é, então, encarcerado pelo Império Romano. Apesar disso, Paulo prossegue dizendo que sabe que ainda não alcançou a ressurreição dos mortos, mas que ele então prossegue no caminho de Cristo, deixando para trás seu passado longínquo quando foi perseguidor da Igreja de Jesus Cristo, bem como também deixando para trás as suas gloriosas viagens missionárias, onde, através do seu trabalho, várias igrejas foram plantadas em toda a região da Ásia Menor. Esquecendo-se das coisas que ficam para trás, ou seja, o passado antigo e o passado recente, e ele então segue para aquilo que está adiante dele, com alvos, com metas, com sonhos. E Paulo continua, né? Ele não desiste, a vida não terminou. Ele tem um alvo: ser cada vez mais parecido com Jesus, alcançar a maturidade e o desejo de estar com Jesus na eternidade. E este é o alvo de Paulo: ressuscitar com Cristo para a vida eterna, para estar com Jesus. Bom, gente, existem tantos outros alvos que ocupam o nosso tempo e o nosso esforço, alvos materialistas, egoístas, transitórios. E às vezes penso que por focar tanto nesses alvos, a eternidade é quase que perdida de vista e Jesus acaba ficando apenas na periferia da nossa vida.
É sobre isso que a gente quer conversar com você hoje. Rubielli, né, vai falar um pouco, né, da sua experiência agora saindo de Florianópolis, né, se mudando para Imbuia, compartilhando, né, um pouquinho o que essa palavra do apóstolo Paulo, né, nesse momento da sua vida fala e o que ela significa para você. Então, o Rubielli pode compartilhar um pouquinho com a gente. Sim, esse é um texto muito impactante para mim. Toda a Bíblia né? Mas os escritos de Paulo, especialmente, revelam para mim o desejo de alguém que busca servir a Jesus incessantemente. Paulo, a essas alturas, né? Ele já tinha anunciado o evangelho para milhares de pessoas. Ele tinha ido para muitos lugares. Muitas pessoas conheceram a verdade por meio da vida de Paulo. E é impressionante perceber que ao fim dessa vida, né, ele já com seus 60 e tantos anos, doente, preso, ele ainda tinha sonhos. Sonhos que levavam Paulo para cada vez mais perto do alvo, que é a eternidade em Cristo Jesus. E para que nós possamos também prosseguir nesse alvo, eu quero compartilhar com vocês 3 aprendizados que nós podemos encontrar nesse texto. O primeiro aprendizado é que nós somos vocacionados por Deus. Filipenses 3,14 diz: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós não chegamos à nossa fé em Cristo pela nossa própria vontade ou pela nossa força, pelos nossos esforços. É Deus quem nos dá a nossa fé e que nos chama a viver uma vida com Ele, né? E quando Deus nos chama, é impossível dizer não, porque nós somos confrontados em amor, acolhidos em graça para sermos testemunhas de Deus nesse mundo. E Paulo é um exemplo muito claro desse chamado irresistível de Deus. O perseguidor, que era Paulo antes, encontra o amor de Jesus e a sua vida então é transformada a partir da fé dada a ele por meio desse chamado de viver a sua fé em Cristo Jesus. Interessante que às vezes a gente pensa que esse chamado de Deus é algo meio impositivo, obrigatório. Não, muito pelo contrário, né? Ele é contagiante, ele é amoroso, ele é irresistível, não porque Deus nos obriga, né, o exige que nós o sigamos, né, ou que nós aceitamos o seu chamado. Não, ele é irresistível porque ele de fato como você disse, né, é um chamado de amor, esse amor de Deus que nos envolve, né, nos contagia nessa caminhada, né, com ele. Isso mesmo. E esse chamado de Deus, ele é tão forte na vida de Paulo que ele não pode ficar com essa fé só para si. Ele precisa ele precisa anunciar o evangelho para mais pessoas, para que mais pessoas encontrem essa vida em Cristo e vivam dessa forma como o Senhor nos ensina. Paulo, ele se torna um grande missionário, e tanto é que uma boa parte do Novo Testamento trata desses testemunhos e das experiências, né, as cartas que Paulo escreveu a partir da sua vivência, a partir do seu chamado. E assim como Paulo, tantos outros cristãos nesse mundo afora, e desde muitos séculos atrás, como você e eu, também fomos e somos chamados para conhecer cada vez mais esse Jesus, chamados para nos apaixonar cada vez mais por esse Jesus e chamados a viver com ele de acordo com o seu propósito para as nossas vidas, para cada uma das nossas vidas, anunciando, testemunhando as maravilhas desse Deus. Por isso que esse chamado é irresistível, né? Porque é um chamado amoroso, é um chamado envolvente que nos impulsiona, né, de uma forma profunda. Né? E não somos só nós, né? Os pastores ou os líderes da igreja que fomos chamados por Deus. Se você é cristão, você também foi chamado. E se você verdadeiramente busca um relacionamento com o Senhor Jesus, estando disposto a servir a esse Jesus, ele te equipará.
Ele te dará tudo o que você precisa para viver e anunciar o evangelho no seu dia a dia, onde quer que você esteja. O chamado de Deus na minha vida levou um tempo para ser entendido. Na adolescência, eu tomei a decisão de seguir a Jesus, mas por muito tempo eu não sabia como fazer isso. Eu não entendia muito bem o que era tudo isso. Eu não tinha pessoas ao meu redor me dizendo faz isso ou faz aquilo, mas pacientemente o Espírito Santo foi me direcionando e me dando o entendimento do que Ele queria para a minha vida. Até que um certo dia, em um retiro de jovens, eu vi a propaganda de uma escola de teologia e aquilo despertou em mim uma grande alegria. Aí eu pensei, acho que é isso que Deus deve estar querendo de mim, acho que é esse caminho. E alguns anos se passaram e esse desejo só aumentava. Eu estava disposta a dedicar a minha vida integralmente ao reino de Deus e o caminho que eu tinha para isso era estudando teologia e então me tornando uma pastora. E é por isso que eu estou aqui na Luterana Floripa, porque Deus me chamou, Deus me vocacionou para servir a Ele. E Ele me guiou para um período prático aqui nessa comunidade que agora está se findando, para que através dessa comunidade, através das experiências que eu tive aqui, das pessoas que eu conheci, eu também pudesse ser preparada para o ministério. E esse é o chamado específico de Deus para mim. O chamado específico de Deus para o Samuel talvez foi um pouco diferente do meu. Ele também é diferente do teu chamado específico. Talvez Deus tenha te chamado para ser um professor, uma professora e ali testemunhar do seu amor para com seus alunos. Talvez Ele tenha te chamado para ser médico e ali salvar vidas que podem ser levadas a Cristo. Talvez Ele tenha te chamado para ser advogado, empreendedor, engenheiro, policial, bombeiro, enfim, tantas outras profissões que existem. Mas o chamado universal de Deus é para que onde quer que estejamos, fazendo o que fazemos, servindo com os nossos dons, ali nós sejamos suas testemunhas vivas, compartilhando da graça e do amor do Senhor. O segundo aprendizado é que o passado não move o presente. Filipenses 3:13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo ele diz que deixa coisas para trás. E com isso ele deixa coisas boas e deixa coisas ruins. Ele deixa para trás os costumes das leis que faziam perseguir os cristãos, assim como Samuel já mencionou. Ele deixa para trás também as histórias das viagens missionárias por tantos lugares anunciando o evangelho de Cristo. Mas nenhuma dessas coisas, sejam boas ou ruins, auxiliam de forma prática no presente, na atualidade, naquilo que Paulo estava vivendo naquele momento. E muitos cristãos não prosseguem na jornada com Cristo porque estão estagnados no passado. O passado impede de prosseguir. Uns porque têm lembranças extraordinárias, felizes, né? As coisas boas que aconteceram. E aí fica naquele saudosismo, né? Isso. Ah, porque naquele tempo, porque na minha época, porque lá era tão bom, hoje né, as coisas não acontecem como acontecia naquele tempo, né? Isso, são lembranças boas, São né? lembranças boas, E até o fato de saber que nós somos justificados por Cristo. Algumas pessoas têm isso tão firme que agora isso basta. Eles se lembram tanto desse momento em que encontraram Jesus, que decidiram seguir com esse Jesus, né? Que Jesus lhes dá a salvação, que parece que nada mais acontece, que tá tudo certo, que é isso mesmo. Para eles, tudo fica lá no passado. E agora a essência da vida é feita de regras e rituais, né? Para eles, viver o evangelho é apenas permanecer nessas regras, manter um formato, uma forma. Nada mais importa porque, afinal, já sou salvo, né? E eles vão à igreja, eles vão ao culto domingo após domingo e isso é suficiente. Nada mais precisa acontecer. E fica naquele saudosismo, né? De que no passado sempre foi melhor do que o presente, né? O passado sempre é melhor. Então o presente ele não é vivido na sua intensidade, né? Parece que esse alvo, esse propósito, né? Que Paulo traz muito claramente, não está muito claro, né? Para outros cristãos, o passado impede de prosseguir porque eles olham para trás
e veem só cicatrizes deixadas nas suas memórias. E cicatrizes que são tidas como sinais de que nada vale a pena. As perdas do passado mostram que não virão experiências novas ou que trarão um novo significado à vida. Mas é necessário agir hoje. Nós não precisamos esperar um novo ano para tomar novas atitudes. Importa, o que é realmente importante são as decisões, os objetivos que temos e que assumimos no dia de hoje. O nosso passado ruim, o passado de glória, assim como foi para Paulo, o passado ruim e o passado de glória de Paulo foi deixado para trás. Isso não significa que simplesmente ignoramos o nosso passado, mas que não nos deixamos controlar pelo passado. Eu fico imaginando, né, o apóstolo Paulo, se ele fosse ficar vivendo amargurado, entristecido, lamentando, né, pelo fato de ele ter sido um perseguidor de cristãos. Ter, inclusive, matado pessoas, né, por causa da sua fé. Mas não, né, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ou seja, né, crescendo na maturidade, no relacionamento com Cristo, né, não vou ficar lamentando por aquilo que eu fiz, né? Eu já me arrependi, né? Deus já me perdoou e eu vou seguir adiante. Né? É isso mesmo, não é esquecer completamente a minha história ou o que eu vivi, mas é saber que o meu passado de pecado, ele foi perdoado, uma nova vida se construiu a partir do encontro com Cristo, né? Então a gente lembra, mas ele não pode nos impedir de prosseguir, ele não pode nos impedir de viver a nossa vida no hoje, né? É isso que Paulo também está querendo dizer. E eu refleti sobre isso também para esse momento que eu tenho vivido agora, né? E cheguei à conclusão de que esse breve tempo de 14 meses que eu tive aqui na Luterana Floripa logo será passado para mim. Um passado muito bom, mas será um passado. Em alguns dias eu estou me mudando para uma nova cidade, para uma nova comunidade, com cultura, com costumes diferentes. E ali eu vou trabalhar, eu vou servir ao Senhor. E se eu viver esse novo tempo da minha vida nas lembranças, nos costumes, no jeito, na cultura da Luterana Floripa, eu não vou levar em consideração as pessoas ao meu redor. Eu não vou levar em conta a nova fase da minha vida. E assim, provavelmente, eu não seria capaz de amar, de anunciar com sinceridade o evangelho para aquelas pessoas dessa nova cidade, dessa nova igreja na qual eu vou trabalhar, na qual eu vou servir a Deus. E é por isso que o passado, seja ele bom ou ruim, ele não pode mover o nosso presente. O presente é o presente. Eu acho que você, né, compartilha da tua experiência. Eu já vivi a mesma experiência, né, saindo de outras comunidades, né, fazendo essa mudança, né, de uma comunidade para outra. E é justamente isso. A gente não pode ficar vivendo, né, porque lá era bom, lá era ruim, lá era assim. Não, é uma nova comunidade, é um novo lugar. Assim também você. Né? Você encontra novas pessoas, são novos momentos e as coisas vão mudando. Né? Claro, o evangelho não muda, os princípios não mudam, mas a vida vai mudando e a gente precisa, né, aprender a se relacionar e a construir, né, relacionamentos a partir, né, de novas realidades, de novos momentos de vida. E é isso que eu entendo que Paulo está falando. Né? Eu prossigo para o alvo. Esse alvo que é crescer na maturidade com Cristo, que é, né, compartilhar o evangelho, que é viver o amor de Deus no presente, né, na situação em que eu estou, no momento em que eu estou, com as pessoas com quem eu estou. Né? Isso mesmo. E o terceiro aprendizado que nós podemos tirar dessa reflexão, desse texto bíblico, é que há 1000 possibilidades diante de você, diante de mim, diante de nós nesse momento. No versículo 13 também, ainda de Filipenses 3, diz: avançando para as coisas que estão adiante de mim. Antes era do passado, agora não, né? Prossigo para o alvo, agora eu vou para frente, para as coisas que estão à frente de mim. Paulo estava preso, como a gente já mencionou, mas ele ainda enxergava as possibilidades.
Eu imagino Paulo sonhando, né, com alguns lugares, talvez, que ele ainda gostaria de viajar, visitar, levar a palavra de Deus, igrejas nas quais ele gostaria de voltar, talvez, né, e ainda dar mais uma palavra, mais uma instrução, ou reanimar eles a viver o amor em Cristo. E, ao mesmo tempo, Paulo ainda sonha com a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Homens e mulheres de Deus enxergam em cada dificuldade uma oportunidade. Já os murmuradores, aqueles que reclamam, que veem que tudo é ruim, eles veem em cada oportunidade uma dificuldade. E eu queria que você refletisse qual deles você é. Eu espero que você seja um homem e uma mulher de Deus e que nesse novo ano, em cada dificuldade, você possa ver uma oportunidade. E não em cada oportunidade uma dificuldade. Uma oportunidade de crescer na intimidade com Deus, na resiliência, no amor às pessoas, na mudança de hábitos, na formação de rotinas mais saudáveis. Eu tenho sonhado com o meu futuro, com as 1000 oportunidades diante de mim, nesse novo ano e nessa nova fase da minha vida. E não quer dizer que tudo vai ser perfeito, porque não vai. Vão ter desafios, vão surgir situações difíceis. Mas eu tenho me alegrado nessas novas possibilidades que estão diante de mim. Então, cuide do futuro. Paulo disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio é a eternidade. E ela só é possível pela fé e pela vida em Cristo. Onde você pretende passar a eternidade? Tudo aqui é muito transitório, é passageiro. Então, enquanto vivemos no presente, nós somos chamados a manter os nossos olhos fixos no alvo, que é essa vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero viver o presente com os olhos na eternidade, e eu espero que esse também seja o seu desejo. Vamos orar, gente. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que é tão inspiradora e que nos ajuda a olhar com esperança, com alegria para aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a viver o presente com intensidade, com alegria, com amor. Nos ajuda, Senhor, a viver no presente olhando para o futuro, para a viva esperança que nós temos em Ti. E que assim nós possamos ser ainda mais alegres, satisfeitos e em paz, na medida em que vivemos o presente, também com as suas dificuldades e com os seus desafios. Que assim, Senhor, nós possamos olhar para os nossos desafios como oportunidades de viver o Evangelho, de anunciar a Tua palavra, de compartilhar do Teu amor. É isso que eu oro e que peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje a Rubiele está se despedindo das atividades e do trabalho aqui, né, da Luterana Floripa, como ela mesma tem compartilhado, né, já durante esse culto. Ela vai assumir o ministério pastoral lá em Imbuia, no Alto Vale, junto com seu esposo Anderson, a partir do mês de março, né, já. Então, Rubiele, foi um grande privilégio, uma grande alegria poder, né, trabalhar junto com você e poder ser, né, teu mentor, né, mentor de período prático, né, poder estar orientando. Mas eu já te disse isso, né, eu penso assim, né, a gente como mentor aprende muito também, né, muitas experiências. Então esse período que você teve aqui em Florianópolis foi muito, muito especial, né, para mim, e acredito que para muitos de vocês, né, que puderam também conviver, né, estar junto com a Rubiele, conversar com ela. Eu sei que nem todos, né, puderam devido à pandemia, mas o meu desejo, né, Rubiele, que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida. E vou sentir saudade, né? A gente tá no mesmo sino, a gente vai poder continuar conversando, mas claro, não é a mesma coisa. A gente não vai continuar trabalhando juntos, não vai estar mais na mesma comunidade. Um pouco disso que a gente conversou hoje, né? Mas olhando para aquilo que está diante de nós, né? Deus nos chama
e nós vamos adiante, né, para os caminhos que Deus nos leva, né? Que Deus, né, continue te abençoando, que Deus continue, né, te conduzindo nessa jornada. Amém, amém. Cada lugar que eu passo, por onde eu fico um tempo, agora nessas andanças, o Anderson fez um PPHM em Jaraguá do Sul, a gente estudou em São Leopoldo e viveu em algumas outras comunidades. A impressão é de que a gente sempre quer levar pessoas junto com a gente, se a gente pudesse, né, construir uma vida, um ministério só com aquelas pessoas amadas, seria tão bom, né? Mas é isso aí. Deus nos chama para seguir adiante, para olhar para o alvo, e isso diz respeito a mudanças também, né? E eu sou muito feliz por poder ter vivido esse tempo aqui na Luterana Floripa, ter conhecido pessoas, né? Assim como o Samuel também mencionou, eu não pude talvez conhecer todos. Alguns citam o meu nome, falam Ruby, não sei o quê, e aí quem é essa pessoa? Porque eu não cheguei a ver, mas vocês me viram e eu louvo a Deus porque a gente pôde ter tempo junto, a gente pôde compartilhar a palavra de Deus e assim também viver comunidade em conjunto, né? Eu também sou grata ao Samuel por ter me acompanhado nesse tempo, ter ouvido as minhas dificuldades, né? E a gente juntos ter também pensado como o meu desenvolvimento poderia acontecer nesse tempo. E eu agradeço a cada pessoa, a cada líder de ministério também que me abraçou, que me acolheu, que me instruiu, que me deu dicas, né, a respeito do trabalho. E eu sou muito grata, primeiramente, claro, a Deus e a cada um, né, que esteve envolvido nesse tempo, a equipe dos pastores, né, a equipe ministerial, ao presbitério, a diretoria da comunidade também, a todos. Eu já estou sentindo muita falta daqui, mas o caminho segue, a vida segue e vamos juntos, né, prosseguindo para esse alvo, nessa grande família de Deus no mundo todo, que é a família cristã, né? Então, meu desejo é que vocês possam também perseverar nessa fé e prosseguir para esse alvo, que é a eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos orar? Quero convidar você para me acompanhar na oração. A gente pode estar orando pela Rubiele, não apenas nesse momento, mas que você continue, né, orando por ela, por esse novo momento, ministério. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Rubiele. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo de convívio, de aprendizado, de comunhão, que podemos ter juntos com ela. E assim pedimos, Senhor, como comunidade, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a conduza, continue fortalecendo, abençoando, dando sabedoria, amor, para exercer o seu ministério lá em Buia, junto com seu marido. Assim, Deus derrama graça, derrama, Senhor, bênção sem medida sobre a vida dela e sobre o Anderson. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Muito obrigado por sua presença aqui em nosso culto. Não deixe de se conectar aqui nos canais da Luterana Floripa. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no WhatsApp. Se você deseja conversar com alguém sobre o assunto da mensagem de hoje ou qualquer outro assunto, entre em contato através do nosso WhatsApp, que vamos ter muito prazer em poder te ouvir, tirar suas dúvidas e te ajudar naquilo que for possível. Se você quiser ouvir mais sobre a gente, inscreva-se aqui no canal, aperte o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Nós também temos vídeos específicos para crianças que você pode encontrar no nosso canal e muitas outras mensagens. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele renove a tua vida e te conceda muita alegria e que você possa contagiar outras pessoas com essa alegria que vem de Deus. Sonhe alto, busque o alvo que Deus tem para você e que assim a presença dele seja cada vez mais perceptível na sua vida e te dê profunda paz. Deus te abençoe. Até a semana que vem.